Descobriu que tem um nódulo ou um cisto na tireoide? Tá desesperado ou desesperada? Calma. Senta confortável, respira fundo e assiste esse vídeo até o final, porque hoje eu vou conversar com vocês sobre lesões nodulares na tireoide. Quais são os tipos de lesões nodulares na tireoide? Será que é grave? Será que é câncer? Como será que você deve proceder depois de ter esse diagnóstico? Eu vou tentar esclarecer essas e outras dúvidas. Eu me chamo doutora Cíntia Alves, eu sou médica, especialista em radiologia e diagnóstico por imagem, e eu tenho também esse canal aqui no YouTube, onde eu falo sobre assuntos relacionados à promoção de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Então, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita e me ajuda logo. Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, que é só clicar no sininho. Se você gostar desse vídeo também, é muito importante você deixar o seu like. Esse like vai me ajudar a divulgar essas informações aqui no YouTube e também com o crescimento do nosso canal. Então agora vamos lá começar. A tireoide é uma pequena glândula em formato de borboleta que se localiza aqui na região anterior e inferior do pescoço. Ela produz e secreta dois hormônios, o T3 e o T4, que são responsáveis pela regulação do metabolismo do nosso corpo e são essenciais para a nossa sobrevivência. As lesões nodulares na tireoide são formações ovaladas que podem ser de dois tipos. Podem ser nodulares, quando é um nódulo formado pelo crescimento anormal de tecido tireoidiano, ou podem ser lesões císticas, ou seja, um cisto que é preenchido por líquido. As lesões nodulares na tireoide podem ser somente uma ou algumas vezes mais de uma, inclusive podem ser múltiplas. E são achados relativamente comuns. Cerca de 20 a 60% da população mundial podem apresentar lesões nodulares na tireoide. E essa variação é tão grande porque algumas populações estão com maior risco de desenvolver lesões nodulares na tireoide, por exemplo, Hiroshima e Nagasaki devido às bombas nucleares e Chernobyl na Ucrânia devido ao acidente na usina nuclear que ocorreu na antiga União Soviética. Mas a melhor notícia que eu vou dar para você hoje é que apesar dessas lesões serem comuns, elas raramente são cancerígenas. 90% das lesões são benignas e somente 10% são malignas. Ou seja, se você teve esse diagnóstico, você deve ficar mais tranquila agora, porque a sua chance é muito maior de ser algo benigno que você não vai precisar fazer nada a não ser acompanhar. Existem alguns fatores de risco para o desenvolvimento de lesões nodulares na tireoide. Por exemplo, quanto mais velha a pessoa, maior risco. As mulheres têm 8 vezes mais chance de ter lesões nodulares na tireoide que os homens. Porém, se foi feito o diagnóstico de uma lesão nodular em homens, a chance de ser câncer, infelizmente, é maior. Além disso, se você tem histórico familiar, pessoas na família que tiveram doenças nodulares na tireoide, é mais provável que você tenha também. E se você tem alguma condição pré-existente na tireoide, como por exemplo doença de Hashimoto, aumenta a chance de ter nódulos. E em caso de pessoas que fizeram muito raio-x na região do pescoço na infância e também fizeram tratamentos com radioterapia, nessa região do pescoço tem um risco aumentado. Os nódulos na tireoide podem ser classificados em 3 tipos de acordo com a sua função. Eles podem ser frios quando não produzem hormônios tireoidianos, quentes quando produzem quantidades normais de hormônios tireoidianos, como o restante da tireoide, e pode ser também muito quente quando hiperproduz hormônios tireoidianos, levando a uma condição chamada hipertireoidismo, que é quando há uma produção exagerada de hormônios tireoidianos e a pessoa pode ter sintomas como irritabilidade, estresse, muito calor, muita sudorese, coração acelerado,
perda de peso, diarreia, alterações menstruais se for mulher. E uma coisa muito comum que acontece é quando as pessoas têm o diagnóstico de um nódulo ou cisto na tireoide, pronto, agora tudo é culpa dessa lesão. Eu tô ganhando peso, é culpa do nódulo. Eu não tô perdendo peso, a culpa é do nódulo. Tô com dor de cabeça, a culpa é do nódulo. Tô irritada, a culpa é do nódulo. Tô rouca, nódulo. Qualquer coisa que a pessoa tem, a culpa é do nódulo. Mas na verdade, o principal sintoma de nódulos e cistos tireoidianos é não ter nada. A maioria dos nódulos e cistos tireoidianos são benignos, não são graves e não causam sintomas. E principalmente no caso da mulherada aí que fica muito preocupada com a questão da perda de peso, que pode ser por causa da tireoide, os nódulos e cistos, eles na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, não alteram a função da tireoide. E quando há uma baixa função da tireoide, ou seja, no hipotireoidismo, é que a pessoa vai ter dificuldade de perder peso ou vai ganhar peso com facilidade por causa da redução do metabolismo. Então, muito importante esclarecer isso, porque nem sempre a culpa vai ser da tireoide, principalmente do nódulo e do cisto. Mas como eu falei anteriormente, algumas condições pré-existentes na tireoide, como tireoidite de Hashimoto, podem propiciar maior ocorrência de nódulos e cistos. E isso sim, essa condição pré-existente que causa o hipotireoidismo, que sim, pode causar dificuldade para perder peso ou ganho de peso muito rápido. E na verdade, os nódulos e cistos na tireoide, eles só vão causar sintomas, na grande maioria das vezes, quando eles crescem muito, quando eles aumentam muito a tireoide. E isso pode causar um aumento do volume aqui na região anterior e inferior do pescoço, que é chamado de bócio, e às vezes forma até uma massa quando cresce muito. E isso também pode levar à compressão das estruturas adjacentes, levando, por exemplo, a dores, levando também a uma dificuldade de respiração, porque pode comprimir a traqueia, que é um tubo que comunica o nosso nariz com o nosso pulmão, levando o ar. E também pode levar a problemas e dificuldades de deglutição, porque também pode comprimir o esôfago, que é um tubo que comunica a nossa boca com o nosso estômago, levando os alimentos. Mas isso acontece só quando a tireoide cresce muito, fica muito grande. Na maioria das vezes, mais uma vez, esses nódulos e cistos são completamente assintomáticos. Exceto aqueles nódulos super quentes que eu falei anteriormente, que eles superproduzem hormônios tireoidianos, levando a sintomas de hipertireoidismo, mas isso é uma minoria dos casos. E também as pessoas que já têm alguma outra doença da tireoide que causa hipotireoidismo, como por exemplo tireoidite de Hashimoto, e ela vai ter os nódulos e também sintomas de hipotireoidismo, como fraqueza muscular, depressão, dificuldade para perder peso ou ganho de peso inexplicado, sensibilidade ao frio, batimentos cardíacos ficam lentificados e outros sintomas relacionados ao hipotireoidismo. A maioria dos nódulos e cistos na tireoide são descobertos de forma acidental, ou seja, a pessoa não sente nada, não tem nada, mas vai fazer um exame de rotina, um check-up, acaba fazendo uma ultrassom da tireoide e descobre que tem uma lesão na tireoide. Ou então vai fazer um outro exame de imagem, como tomografia, ressonância, e o radiologista, no caso, isso acontece muito comigo, a pessoa vai fazer um exame de tomografia para avaliar o pulmão, e a gente consegue ver a tireoide também no exame de tomografia do tórax e acaba achando um nódulo na tireoide de forma acidental. E é por isso que a frequência dos nódulos e cistos na tireoide aumentou muito nos últimos anos, porque as pessoas têm mais acesso aos exames de imagem. Anteriormente as pessoas tinham lá um nódulo, não dava sintoma, não dava nada, ela nunca fazia um exame de imagem, nunca descobria que tinha, vivia ali tranquilamente com aquele nódulo, com aquele cisto. Hoje as pessoas fazem exames de imagem com maior frequência e acabam achando esse nódulo ou esse cisto. Mas no momento que a gente acha esse nódulo, esse cisto, é necessário investigar para excluir câncer. Porque apesar de ser raro, há uma pequena chance e ninguém vai poder conviver com essa dúvida, né? E é por isso que quando você descobre que tem um nódulo ou cisto na tireoide, você precisa ser encaminhado para o médico especialista,
que é o endocrinologista. E ele vai fazer de tudo para excluir a possibilidade de você ter câncer. Por isso ele vai conversar com você para saber a sua história. Quem tem histórico familiar de câncer de tireoide na família tem mais chance de ter. Se são aquelas pessoas que tiveram, né, casos de irradiação na região da tireoide na infância, também mais chances de ter câncer. Homem, mais chance de ter câncer. Idosos, mais de 70 anos, maior chance também. Também pessoas mais novas, com menos de 20 anos, também tem mais chance de ter câncer. Ele também vai pedir os exames de sangue para dosar os hormônios da tireoide, o TSH e T4 livre. Por quê? As pessoas que têm aquele nódulo que eu falei super quente, que hiperproduz hormônios, que tem hipertireoidismo associado, elas vão ter outro tipo de investigação. Ele vai precisar solicitar uma cintilografia para confirmar que esse nódulo é super quente. E a partir daí o tratamento vai ser feito normalmente com iodo radioativo para destruir esse nódulo. Entretanto, nos outros casos de nódulo, na verdade a maioria, e no caso dos cistos também, a investigação vai ser com a solicitação de ultrassonografia com Doppler para avaliar a vascularização também desses nódulos. E nesse caso, nós, os radiologistas ou os ultrassonografistas, vão ter que fazer uma análise minuciosa desse nódulo e desse cisto. Vai ter que dizer todas as características, porque algumas características vão ser mais sugestivas de malignidade, outras mais sugestivas de benignidade. Por exemplo, se for um nódulo muito grande, maior chance de ser maligno. Se for menor que 1 centímetro, um nódulo menor que 1 centímetro, ou um cisto menor que 2 centímetros, maior chance de ser benigno. Se for um nódulo escuro na ultrassom, que a gente chama de hipoecóico, maior chance de ser maligno. Se for um nódulo claro na ultrassom, que a gente chama de hiperecóico, maior chance de ser benigno. As bordas também vai ter que avaliar. Se for irregular, mais chance de ser maligno. Se for regular, mais chance de ser benigno. A vascularização, se tiver uma vascularização pelo Doppler mais periférica, fala a favor de benignidade. Se for uma vascularização que a gente chama central dentro do nódulo, mais chance de ser maligno. Presença de microcalcificações também indicam malignidade. Se for o formato do nódulo, se ele for muito alto, mais alto do que largo, se for assim, mais alto do que largo, maior chance de ser maligno, enfim. A gente vai precisar analisar esse nódulo de uma forma bem cautelosa, porque essas características vão dizer para o endocrinologista se esse nódulo tem mais chance de ser maligno ou benigno, claro, somado com a história do paciente, porque cada pessoa é uma pessoa e a gente tem que somar todas essas informações para conseguir definir. Claro, baseado em vários estudos e pesquisas e guidelines, né, que a gente segue para tomar essa decisão. Se somado tudo isso, a maior chance foi de ser benigno, é provavelmente benigno. Você só vai precisar fazer um acompanhamento anual com a ultrassonografia com Doppler e também com a consulta com seu médico. Mas se houve alguma dúvida, se há alguma possibilidade de ser maligno, aí vai fazer biópsia. A biópsia é feita com uma punção aspirativa com agulha fina normalmente, a maioria dos casos, mas há casos em que tem que fazer biópsia retirando toda a lesão também. E aí vai confirmar se é maligno ou benigno. E se for benigno e foi feito só a punção aspirativa com agulha fina, vai continuar só acompanhando normalmente, e se for maligno vai precisar fazer o tratamento. Mas antes de tratar, né, uma vez que foi feito o diagnóstico de câncer, é necessário fazer o estadiamento desse câncer, porque tem alguns tipos de câncer que vão estar no início, vão ser ainda muito precoces, tem outros mais avançados e isso vai alterar o tratamento. Então, nesse caso, vai ter que ser pedido exames de imagem também para rastrear o corpo, para avaliar se não tem algum espalhamento desse tumor pelo corpo e como é que está esse tumor, se ele está muito grande, se ele já envolve as outras estruturas adjacentes, se não, se já tem acometimento de linfonodos, que são os gânglios, e tudo isso vai mudar o tratamento. Esse é o estadiamento que nós radiologistas também fazemos. E então, baseado nesse estadiamento, vai ser escolhido o melhor tratamento, que no caso já vai ser outro médico, outra especialidade, o oncologista nesse caso, e o oncologista vai decidir o melhor tratamento para você, se é cirurgia, quimioterapia, radioterapia, iodoterapia, enfim. Há um grande arsenal de tratamento que vai variar de acordo com o seu tipo de tumor, com o estadiamento desse tumor.
e vários outros aspectos que são individuais à sua pessoa. Ah, mais uma coisa aqui que eu esqueci de falar. Se somado tudo isso, você se encaixou na maioria das pessoas que tem só uma lesão na tireoide benigna, e aí o seu médico falou, não, vamos acompanhar. Você não precisa se desesperar, você tem que só acompanhar e dar graças a Deus que você está nesse percentual de pessoas que não têm uma lesão para se preocupar na tireoide. Mas é muito importante fazer o acompanhamento anual, não perder, porque algumas vezes, também raras vezes, esse nódulo ou esse cisto pode mudar de características e ficar um pouco mais esquisito, um pouco mais estranho, e pode ser necessário posteriormente fazer biópsia para excluir uma malignidade. Então você tem que fazer certinho o seu acompanhamento, relaxar, confiar no seu médico. Por isso é muito importante escolher um profissional que você confie. Se você tiver dúvidas, pegue uma segunda opinião. Isso é muito normal acontecer na medicina, desde que você se sinta tranquila, se sinta confortável de acompanhar e não fique preocupada com isso e vive a sua vida normal com esse nódulo ou com esse cisto. Bem, meus amores, era isso que eu queria conversar com vocês. Eu espero muito, muito ter esclarecido suas dúvidas, mas se você ainda tem dúvida, não deixa de perguntar aqui nos comentários, que eu vou fazer um esforço muito grande para te responder. Conta também a sua história, se você teve um nódulo, um cisto, o que aconteceu. Conta a sua história, porque a sua história pode ajudar outras pessoas também. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o seu like. Eu já falei, esse like é super importante para mim. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, com seus amigos, familiares, com alguém que você saiba que esteja sofrendo com esse problema. Quem sabe pode ajudar essa pessoa. Então, muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!